Queridos, nós estamos hoje terminando uma série de mensagens chamada Enraizados. Esse é o 5º domingo e o último. Terminamos o mês de outubro assim com essa série. Na semana que vem iniciaremos uma nova série. Eu estou com muita expectativa, estou bem animado, que não é uma grande novidade, né? Eu estou sempre animado para as nossas séries, para os nossos encontros, mas essa série, eu creio que é uma série muito oportuna, será chamada Descanso. E a gente vai estudar sobre a prática do sábado na Bíblia, o princípio bíblico do descanso sabático e de como nós podemos incorporar essa prática à nossa vida hoje, num tempo de tanto cansaço, na verdade. Tem alguém cansado? Você está cansado? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Seja bem sincero, você está cansado. Você está cansado não só hoje, mas na vida. Levanta a mão mais alto. Você está cansado na vida. Tipo, eu vivo cansado constantemente. Ok, obrigado pela sinceridade, vulnerabilidade deste momento. Você viu que eu levantei a mão também, né? Me unindo a você em apoio, solidariedade à sua causa, tá bom? Então, eu creio que é uma série oportuna para nós como igreja, para nós como sociedade. Nós vemos um tempo de tanta pressa, de tanto ativismo, de tantos compromissos, agendas, demandas, e nós precisamos aprender a viver no ritmo que Deus estabeleceu e pensou para nós, para que seja uma vida sustentável, uma vida saudável, uma vida equilibrada nele. Não é uma vida de ócio, é uma vida produtiva, ativa, mas uma vida plena e abundante, como Jesus prometeu. Amém? Em paz e com alegria, que é fruto do Espírito e da presença dele em nós. Então, venha no próximo domingo, se você puder, em todos os domingos de novembro, para nos acompanhar nessa série Descanso. Mas hoje ainda estamos na série Enraizados e vamos concluir a nossa reflexão baseada na carta de Paulo aos Colossenses. Muito feliz de ver Douglas e Mizui aqui hoje. Estava com saudade de vocês. Tudo bem com vocês? Que bom. Graças a Deus. A gente já passeou pelos 3 primeiros capítulos e hoje a gente vai olhar de forma mais detida para o capítulo 4, ou para um trecho dele. Mas ao longo dessa série, para uma breve recapitulação, para você que perdeu ou já esqueceu, que também é legítimo, né? Porque dificilmente a gente se lembra de tudo que a gente ouve, a gente aprendeu ao longo dos 4 últimos domingos o que significa ter uma vida enraizada em Cristo. Nós vimos que esse é o caminho para experimentarmos estabilidade e nutrição também para a nossa alma, assim como uma planta recebe isso das suas raízes, ou por meio das suas raízes. Nos tempos de incerteza e insegurança que nós temos vivido, e talvez este dia seja simbólico, né, em relação a isso, para alguns nós estamos diante de um resultado nas eleições que vai determinar se viveremos tempos de estabilidade ou de caos no nosso país, independentemente do lado que você esteja dessa equação aí. Para muitos essa é a sensação. E sobretudo em tempos assim de incerteza, de dúvida, para alguns até de ansiedade, medo, nós precisamos encontrar esse lugar seguro para afirmar nossa vida, para afirmar nossa alma, para afirmar o nosso coração. E Jesus é este lugar. A palavra de Deus afirma que nele nós nos tornamos cidadãos de um novo reino. A nossa vida é transportada, firmada, desenvolvida numa nova condição, num novo ambiente, um novo habitat, um novo ecossistema no qual podemos florescer e frutificar. Como Deus planejou desde o princípio, quando Ele plantou, e olha que interessante essa linguagem, Ele plantou a humanidade num jardim. Ele plantou um jardim, mas Ele também plantou o ser humano lá nesse jardim. Então parece que Deus, desde o princípio, nos aponta para esse desejo, esse plano, essa vontade dEle de termos nossa vida também plantada, fincada, enraizada num terreno fértil, seguro, onde nós podemos crescer e frutificar. Nós vimos que a base, esse terreno seguro, sólido, fértil, é a supremacia de Cristo sobre todos os poderes que existem. Nós vimos que Ele inaugurou esse novo reino, do qual nós podemos agora nos tornar cidadãos quando cremos, quando depositamos nossa confiança nele. Nós somos chamados a participar da obra que Ele está fazendo, de trazer pessoas para participarem desse reino com reconciliação e paz. Somos chamados a continuar, permanecer neste reino, dando sempre o próximo passo na direção de uma vida cada vez mais enraizada e firmada nele. E na última semana nós vimos com o Felipe, numa mensagem extremamente abençoada, desafiadora, como Jesus dispensa a necessidade de termos intermediários nessa relação com Deus, e como nessa relação com Deus, nós gradativamente vamos, à medida que nos enraizamos nele, vamos substituindo gradativamente as marcas da velha vida para assumir novas evidências, novas características dessa nova vida que temos agora em Cristo. E essa substituição
é obra da graça de Deus em nós, mas ela acontece quando nós adotamos realmente um paradigma de formação espiritual intencional. Quando implementamos na nossa vida um novo jeito de viver, novos hábitos, novas práticas, uma vida em comunidade, e nós temos aqui uma imagem desse paradigma que tem servido como parâmetro para nós na nossa igreja, como um indicador do tipo de vida que nós queremos construir em Jesus. Então, o ensino, as práticas ou disciplinas espirituais e a comunidade no ambiente permeado pelo poder e a presença do Espírito Santo. É isso que nós precisamos adotar agora quando estamos neste novo reino e queremos produzir frutos, evidências que sejam coerentes com essa nova identidade, com essa nova posição em que nos encontramos como cidadãos do reino dos céus. Essas mensagens todas estão no nosso podcast, estão no nosso canal no YouTube, então se você perdeu alguma ou quer se aprofundar nesse estudo, você pode voltar lá. E em breve, penso que no máximo em 2 semanas, nós teremos um plano de leitura saindo também no aplicativo do YouVersion aí, plano de leitura produzido por voluntários aqui da nossa igreja, plano chamado Enraizados, para você se aprofundar ainda mais no estudo de Colossenses. Tem devocionais inéditas lá escritas para te ajudar também nesse aprofundamento, para você revisitar esses temas e continuar crescendo, amém? Hoje nós vamos então para o capítulo 4, o último capítulo dessa carta, e vamos ver como essa vida enraizada em Jesus acontece no contexto de uma comunidade real, feita de pessoas reais. Eu estava ontem de manhã com a Andressa em casa, ontem foi sábado e a gente estava tomando café. O café lá em casa é uma experiência da madrugada, o café da manhã, não é uma experiência da manhã, é da madrugada, então é café da madrugada o termo, e nós estávamos lá bem cedo, tomando nosso café, porque os meninos acordam muito cedo, e aí depois que eles terminaram, e a gente ainda estava tentando comer alguma coisa lá, tomar um cafezinho, eles desceram da cadeirinha e foram brincar, e começaram a brincar não só dentro de casa, mas na varanda e no quintal. E aí tinha uma bicicleta lá, que é a bicicleta do Rafa, e o Thomas agora acha que ele já tem condições de andar na bicicleta do Rafael, né? Que é daquela sem pedal que você vai remando com os pés ali. E ele coloca o capacete do Rafael e tudo, né? Então, assim, coloca do jeito que entra na cabeça, né? Então é torto, às vezes de cabeça para baixo, é cobrindo o rosto. Do jeito que entrar, fica, e ele parte para levantar a bicicleta do chão e montar nela. E é sempre uma experiência dupla, assim, é um misto, o pai, né, fica assim num misto. Muito orgulho pelo senso de autonomia, desenvolvimento e coragem da criança, mas um certo desespero esperando pelo pior, né? Porque assim, a qualquer momento o acidente vai acontecer. Assim. Então ele levanta, aí ele tropeça, aí ele levanta a bicicleta, aí ele cai de cabeça, aí ele levanta, aí o Rafael quer a bicicleta de volta, e aí tira dele, aí ele cai outra vez. Então assim, ele não dá 3 passos com a bicicleta sem um incidente, né? E eu fiquei observando aquilo, pensando em como a experiência da paternidade, sobretudo nessa fase em que os nossos filhos estão, da maternidade também, é essa constante espera pelo próximo incidente. E aí você pode decidir se você vai viver sempre nervoso e ansioso, né, e impedindo seus filhos de fazerem qualquer coisa, ou se você vai realmente confiar, né? Confiar em Deus e orar pelo melhor, assim, para que o acidente não seja tão grave, né? Seja um raladinho, um arranhãozinho ali e tal, mas assim é inevitável que vai acontecer. E aí você até desfruta desses momentos brevemente, né? Você celebra, olha que bonitinho, que lindo, pá, aí você vai lá, socorre, aí depois você desfruta por mais alguns segundos, aí depois socorre outra vez. Então assim, é alegria, choro, alegria, choro, alegria, choro, essa montanha-russa. E sabe, não é tão diferente da experiência de vivermos numa comunidade e de buscarmos enraizar nossa vida juntos em Cristo, enquanto comunidade. Existe um ideal de comunidade, existe o real, a comunidade real, a realidade do que nós experimentamos quando decidimos compartilhar a vida uns com os outros. E eu queria convidar você a contrastar essas duas coisas, porque talvez você que está chegando agora na nossa igreja, ou mesmo você que está com a gente desde o começo, são só 8 meses de história, a nossa igreja ainda é uma comunidade em plantação, em formação. Então, talvez você tenha, involuntariamente ou inconscientemente, idealizado, de alguma maneira, o que significa viver em comunidade. Talvez você tenha idealizado esta comunidade e esteja pensando assim, puxa, que lugar legal, que pessoas legais, que ambiente legal para eu construir a minha vida, para eu enraizar a minha vida em Cristo Jesus, para eu criar os meus filhos. E eu espero mesmo que seja um ambiente assim, que seja um ambiente maravilhoso e uma experiência maravilhosa a sua aqui. Mas eu preciso ser realista com você. Existe
o ideal da comunidade, qualquer comunidade, mas existe também a realidade desta vida em comunidade. E a realidade é sempre mais desafiadora. É sempre mais desafiadora. Nós idealizamos também a experiência da paternidade, por mais que as pessoas digam, se prepara, né? Vai ter uns desafios aí e tal, e essa fase vai ser assim e tal. Mas quando aquela criatura nasce, você finalmente pega nos braços e olha, e seu coração quase que explode de alegria. É um negócio assim, ontem apareceu no meu Instagram uma memória do dia do nascimento do Rafael. Ele vai fazer 3 anos agora em novembro, e eu, por alguns segundos, eu revivi um pouquinho daquela emoção de como meu coração ficou quando ele finalmente saiu ali depois de 17 horas e meia de trabalho de parto. E eu sei que tem gente que, né, teve uns mais longos, mas eu acho que Deus sabe o limite de cada um. Né? Não digo nem o limite da Andressa, era o meu. Eu não aguentava mais. E aí chega aquela criaturinha, aquela coisa mais linda e fofa, e gosmenta e suja e ensanguentada, assim, e você pega e a sensação é que seu coração vai parar, assim, que você vai, né, ter um treco assim, de tanto amor. Mas a realidade chega bem rápido, né, também, das noites sem dormir, e das birras, e da desobediência, dos desafios. Está uma fase assim, maravilhosa lá em casa. Você já pode ver que eu estou fazendo aqui a minha terapia comunitária, né, com você, desabafando aqui, aproveitando o Dr. Lucas, psiquiatra, presente para fazer isso. Mas o fato é, queridos, que Jesus é mesmo esse lugar onde nós devemos enraizar a nossa vida. E é exatamente por isso que nós não podemos viver isso sozinhos. Porque ele disse que o seu corpo aqui na terra é a igreja. Então, não há como separar. Se eu vou enraizar minha vida em Cristo, eu preciso também me plantar, me estabelecer no contexto da sua família, do seu corpo, de uma comunidade cristã. Não necessariamente a Igreja Batista Vértice, mas alguma experiência, alguma expressão do corpo de Cristo na terra. E nós corremos o risco de nos apaixonarmos pelo ideal da comunidade. E exatamente por isso não conseguirmos amar a comunidade real à qual somos chamados a pertencer e a servir. E esse é um risco ainda maior nos tempos em que vivemos, de tanto individualismo decorrente também, entre outros fatores, dessa era digital em que nós estamos. Tem uma psicóloga que é professora no Centro de Estudos Sociais de Ciência da Tecnologia no MIT, lá nos Estados Unidos, uma das principais universidades de tecnologia do mundo, se não a principal, Sherry Turkle, e ela escreve o seguinte: nós estamos solitários, mas tememos intimidade. Conexões digitais podem oferecer a ilusão da companhia sem as demandas da amizade. Só essa frase aí já dava para você passar a semana aí meditando e refletindo, né? Conexões digitais podem oferecer a ilusão da companhia sem as demandas de uma amizade real. Nossa vida em rede permite nos esconder uns dos outros, ainda que estejamos amarrados uns aos outros. Preferimos mandar uma mensagem a conversar. E quando a tecnologia cria uma engenharia para a intimidade, relacionamentos podem ser reduzidos a meras conexões. E assim, conexões fáceis são redefinidas como intimidade. Em outras palavras, a cyberintimidade vira uma cybersolidão. A intimidade digital cria, na verdade, muitas pessoas solitárias. Então nós temos a ilusão de estarmos todos conectados constantemente, mas muitos de nós se sentem sozinhos. E aí, quando topam o desafio de pertencer a uma comunidade, às vezes idealizam o que essa experiência será, e no momento... não dá certo bater assim, pelo visto, com o microfone na mão. No momento da decepção, no momento da frustração, no momento de um primeiro desapontamento, recuam, se afastam, retornam para a solidão, retornam para o isolamento. E quantas pessoas hoje estão vivendo sob esse estigma dos desigrejados porque se feriram, porque se machucaram, porque se decepcionaram com alguma expressão do corpo de Cristo, da igreja de Jesus aqui na terra, e aí entenderam que o melhor é o isolamento, o melhor é o afastamento. No capítulo 4 de Colossenses, Paulo, e a gente vai se concentrar a partir do verso 7 até o final,
Paulo começa a se despedir, ele começa a fazer o que ele costuma fazer nas suas cartas, que é saudar aquela igreja a qual ele está se dirigindo com a sua carta, saudar pessoas específicas daquela comunidade, mandar suas lembranças, mandar aquele abraço para o fulano, que eu não vejo há muito tempo, aquele abraço para o ciclano, né? Você termina uma correspondência, até hoje a gente às vezes faz isso também. Manda um abraço para o fulano, você termina uma conversa com alguém, você fala, quando encontrar seus pais, manda um abraço para aquele amigo que eu não vejo há muito tempo, e Paulo faz um pouco disso aqui, nessa carta. Ele começa a se referir tanto a pessoas que eram parte da igreja de Colossos e às quais ele está se dirigindo, mas ele as cita especificamente, nominalmente, como também ele diz, olha, aqueles que estão comigo, aqueles que caminham comigo, aqueles que estão do lado de cá, eles também mandam saudações para vocês. E eu queria fazer algo um pouco diferente com vocês hoje, que é me concentrar nos nomes que Paulo cita. Nas pessoas, vai ser uma mensagem um pouco mais biográfica, e biografias de ilustres desconhecidos da Bíblia, porque eu penso, provavelmente você, como eu, não conhece muito a fundo essas pessoas que Paulo cita, ou pelo menos a maioria delas. Algumas a gente até conhece, mas a maioria nem tanto. E a gente vai com a quantidade de informações que nós temos na Bíblia sobre elas, o que não é muito, na maioria dos casos, a gente vai tentar perceber o que significa enraizar a vida nessa comunidade real. Tá bom? Vamos ler Colossenses 4, de 7 a 18, então. Já começa com o nome aí que fica de sugestão para você que vai ser pai ou mãe, né? Colocar no seu filho. Tíquico, nome, um som bem agradável. Tíquico. Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel, cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, é outro Jesus aqui, tá? Ele qualifica, dá o apelido dele aqui, provavelmente, é um outro nome, Justo, para dizer que não está falando do Jesus. Ele também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus companheiros meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês, e também pelos que estão em Laodiceia e Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Você talvez esteja perguntando, cadê essa carta de Laodiceia que não tem na minha Bíblia? Se perdeu na história, mas uma outra carta escrita por Paulo para essa igreja vizinha, a mesma região ali da Ásia Menor, Laodiceia, Hierápolis, Colossos, cidades próximas, então uma mesma região a qual Paulo está se dirigindo. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas, a graça seja com vocês. Geralmente, essa parte final das cartas, eu não sei você, mas na minha leitura bíblica é aquela parte que você dá uma acelerada, assim, né? Você lê rapidinho e já passa para o próximo, porque isso aqui não tem muito conteúdo que me interesse. Esses caras não estão mais entre nós, era uma mensagem para eles, são saudações, não tem muito conteúdo assim, teológico, doutrinário, então a gente pula. Mas eu queria me deter nessa manhã com vocês nesses nomes que aparecem aqui. Paulo menciona nomes de pessoas específicas. Algumas que estão com ele, ou cooperando com ele, lembre-se que ele está preso, ele está na cadeia, então essas pessoas eram seus cooperadores, gente que provavelmente levava comida para ele na cadeia, gente que provavelmente levava algum tipo de suprimento que ele precisava, que ia lá para ter um tempo com ele, de encorajamento, de oração, de conversa, de planejamento, para que a missão continuasse, mesmo ele estando preso.
e pessoas que estão, então, enviando saudações também, juntamente com ele, à igreja de Colossos. Outros que ele menciona são pessoas que vão receber a carta e que ele faz questão de saudar e mencionar individualmente ou juntamente com suas comunidades e igrejas locais. E a primeira pessoa que aparece, então, aqui, e que eu quero destacar com vocês, é Tíquico. E por que fazer essa menção individual? Porque eu penso que, como eu disse, muitas vezes nós idealizamos essa ideia de comunidade, de viver em comunidade. Nós idealizamos a experiência da comunidade. Então, nós estabelecemos quais são os critérios para que uma determinada igreja, para que um determinado grupo menor, uma comunidade, como nós chamamos aqui, ou os pequenos grupos que se unem nas casas, as experiências de um ministério, quais experiências precisam acontecer caso eu decida participar desses grupos, dessas reuniões, desses encontros, para que eu possa, então, permanecer ali. Se as pessoas combinam comigo, se as pessoas têm um estilo de vida semelhante ao meu, se as ideias são parecidas, se as posições convergem, se as pessoas são simpáticas comigo, se elas me recebem bem, se o tipo de comida que é servido eu gosto de comer, se o horário e o local da reunião é o melhor para a minha agenda e a minha conveniência. E se a igreja tem um pastor que, quando prega, eu gosto de ouvir, e se a banda toca as músicas que são também do meu agrado, e aí a gente cria. Eu não estou dizendo que é o seu caso, estou dizendo que é muito comum pessoas fazerem a sua própria lista, que pode ter esses itens ou outros, dizendo essa é a comunidade ideal, e se eu encontrar uma que seja assim, aí com alegria eu vou pertencer a ela, eu vou participar dela, eu posso até servir, eu posso até dizimar, quem sabe, me tornar um membro. E o problema com essa ideia, eu não estou dizendo que você não deva procurar um lugar e se vincular a uma comunidade à qual você minimamente se identifica. É claro que isso é bom, num certo nível. O problema com essa ideia é que essa idealização não pode ser sustentada. Porque a comunidade é feita de pessoas reais. É interessante que, às vezes, na nossa forma de ler a Bíblia, principalmente, nós fazemos isso. Nós idealizamos os personagens, nós idealizamos os líderes, os apóstolos, os autores das cartas, dos evangelhos, como se fossem santos no sentido não verdadeiro do termo, como participantes dessa grande família de Deus aqui na Terra, o que nos inclui, aliás, nós também somos santos e estamos em Cristo, mas santos no sentido de infalíveis, de pessoas moralmente perfeitas, uma igreja incorruptível, uma igreja plenamente firmada em Cristo, sem nunca pecar, sem nunca ferir, sem nunca falhar. E essa simplesmente não é a verdade das Escrituras. Nunca houve uma igreja assim. Nunca houve pessoas assim à frente de nenhuma igreja, a não ser o próprio Jesus, que a inaugura. Mas mesmo entre os apóstolos, nós vemos homens falhos, imperfeitos, pecadores, e, consequentemente, as igrejas que eles plantaram e lideraram também compostas por pessoas assim. Então, hoje, talvez essa mensagem seja um choque de realidade para nós, acerca de como enraizar nossa vida em Cristo, mas como isso pressupõe também um enraizamento da nossa vida na igreja de Cristo, na família de Deus, numa expressão local e, consequentemente, imperfeita e limitada dessa igreja que Ele está purificando e que no final será uma noiva incorruptível, sem mancha, sem ruga, como é descrita lá, mas não agora, não ainda. E o primeiro, então, que aparece aqui na nossa lista é esse cidadão chamado Tíquico. Nós não sabemos muito sobre ele. Ele até aparece em outras passagens da palavra, ele é mencionado em Atos como um companheiro de viagens missionárias de Paulo, ele é mencionado também na carta aos Efésios, em 2 Timóteo e em Tito, geralmente como um mensageiro de Paulo, como um desses que levava a carta, levava o encorajamento, levava as orientações de Paulo para uma outra igreja em nome de Paulo. E geralmente dizem os historiadores que essa pessoa que era incumbida de levar a carta era também incumbida de ler a carta publicamente pela primeira vez diante da igreja destinatária. E ao ler, não só ler, mas explicar, tirar dúvidas, orientar, instruir. Então essas pessoas tinham um papel muito importante de liderança, de ensino também. Não eram só o carteiro, assim, trouxe a carta, lê aí a carta do que Paulo falou, mas era uma posição também de ensino. Então Tíquico provavelmente era um desses. Paulo o chama de ministro fiel. Paulo chama de irmão amado, de cooperador no serviço. Olha que lindas essas três expressões, são simples, você passa rápido por elas, mas profundamente significativas.
Paulo descreve esse homem como um irmão amado, como alguém que é parte da família e que demonstra amor por ele, pelo seu ministério, pelos demais irmãos. Um ministro fiel, alguém em quem ele podia confiar, alguém com quem ele contava no exercício do seu ministério, um cooperador no serviço. E Paulo diz ainda sobre Tíquico que quando ele o envia juntamente com Onésimo, então, para entregar essa carta e essa mensagem à igreja de Colossos, ele diz para que eles não apenas os informem de tudo que se passa aqui com a gente, mas lhes fortaleça o coração. Como nós precisamos de Tíquicos entre nós, não é verdade? Pessoas que sejam irmãos amados, pessoas que sejam ministros fiéis, pessoas que sejam cooperadores no serviço, pessoas que fortaleçam o nosso coração. Uma comunidade saudável precisa de alguns Tíquicos. Mas um outro que é mencionado e que vai junto com Tíquico como um desses mensageiros para entregar essa carta àquela igreja é Onésimo. Esse é um dos mais interessantes aqui nessa lista. Paulo também se refere a ele como um irmão fiel e amado, mas ele acrescenta como um de vocês. E aí, quando ele diz que ele é um de vocês, o que ele está dizendo é que Onésimo era parte daquela igreja, daquele grupo, daquela cidade. Ele era de lá, ele era de Colossos, e Paulo está o enviando de volta, retornando Onésimo, juntamente com Tíquico, para aquela igreja de Colossos. Agora, quem é esse homem? Ele é mencionado, sobretudo, na carta a Filemon, carta de Paulo a Filemon. Se você nunca leu a carta de Paulo a Filemon, tem uma página, dependendo se a sua Bíblia é muito pequena, 2. Então, por favor, leia a carta de Paulo a Filemon, ok? Não é pedir demais. Mas, resumidamente, Onésimo era um escravo de Filemon. Olha só que interessante. Ele era escravo, é um tempo em que havia ainda escravidão, ok? Ele era escravo de Filemon. Só que Filemon se converteu a Jesus e provavelmente era um dos líderes da igreja em Colossos. Talvez houvesse uma igreja reunida na casa dele. E ele é um senhor de escravos, tudo bem? Então, eu sei que isso é estranho, estranhíssimo. Mas calma, respira. E agora Onésimo, um dos seus escravos, se converte também. Só que como é que ele se converte? O mais provável é que ele fugiu da sua condição de escravo de Filemon, conheceu Paulo talvez na prisão, como um fugitivo e que provavelmente ainda causou algum dano extra ao seu senhor Filemon, talvez roubando, furtando alguma coisa de lá, da sua casa. E aí ele vai e provavelmente na cadeia, porque Paulo está preso, e Paulo diz que ele foi um irmão, um filho que ele gerou em algemas na prisão, então dá a entender que a conversão de Onésimo se deu no contexto do aprisionamento de Paulo. E aí agora esse escravo fujão, talvez ladrão, se converteu. E Paulo está escrevendo uma carta para a cidade, para a igreja na cidade de onde ele era e de onde ele tinha fugido de Filemon, que era um dos líderes daquela igreja. E aí Paulo, na carta a Filemon, ele diz, olha, eu estou mandando de volta o escravo que fugiu. Estou mandando de volta para você. Olha que situação, gente. Vamos combinar que, assim, nossas igrejas hoje têm problema, né? Mas esse aqui é outro nível de dificuldade, né? Eu sou grato a Deus que eu não era o pastor da igreja de Colossos, porque misericórdia, ter que lidar com essa situação. Aí, a pergunta que fica agora é o que acontece? Quando o senhor de escravo se converte e o escravo se converte, eles são da mesma igreja e um fugiu, roubou o outro e tem que voltar. O que acontece agora? Aí você lê a carta de Filemon para descobrir. Eu não vou te contar. Tá, só um spoiler, vai. Mas Paulo manda Onésimo de volta a Filemon, e a orientação que Paulo dá a Filemon na carta que ele escreve, que você vai ler essa semana, eu vou ler só um trechinho do que ele diz. Ele diz várias coisas impressionantes para Filemon, mas olha o que ele diz. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Aí você diz que é absurdo, Paulo é um legitimador da escravidão. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto na carne como no Senhor. Aí depois ele diz assim, aquele prejuízo que ele causou, põe na minha conta, eu pago. Aí ele também dá uma cutucada, que é Paulo, né, gente? Paulo também não
é ser humano como nós, assim. Ele fala assim, se bem que você me deve a sua vida, né? Então, assim, vamos deixar claro que assim, eu vou pagar, mas se você tiver um pouquinho de juízo, você não vai me cobrar. Mas eu vou pagar, se você quiser, eu pago. Fala sério, não é muito real isso aqui, gente? Vamos combinar que é real demais até? Se você é alguém que está fundando um movimento, iniciando um movimento, quer convencer as pessoas de uma mentira, de que um tal Jesus morreu, mas ressuscitou, e agora você está interessado em manipular as pessoas para aderirem à sua religião inventada por homens, e um movimento que vai fazer você ficar bem na fita diante das pessoas, e enriquecer e tal. Como muitos pensam que o cristianismo surgiu, né? Foi assim, um movimento inventado por homens, criaram uma história lá, que o Messias deles ressuscitou, eles roubaram o corpo, e aí criaram toda essa teoria maluca. Gente, vamos combinar que você deixaria essa parte de fora do texto que você está escrevendo? Porque isso aqui compromete demais. Isso aqui depõe contra. Você falar que tinha essa bagunça toda rolando, e essa dificuldade toda, e tinha escravo, e tinha senhor de escravo, e tinha gente fugindo, e gente roubando, e gente pecando. Vai piorar. Eu vou chegar em outras partes ainda piores. Mas já aqui já deu ruim. Se esse troço todo fosse só uma idealização de uma vida em comunidade maravilhosa, e, né, sem problemas, sem defeitos, para convencer as pessoas de que isso é muito bom e venham fazer parte, seria menos real, né? Seria bem menos realista. Então, veja que o movimento que Jesus começou e que a igreja está se tornando, esse reino de Jesus se estabelecendo na terra, se espalhando pela terra, ele começa a gerar um caos no contexto do Império Romano, uma confusão, mas não porque eles agora estão na rua se manifestando contra o regime da escravidão. É porque eles estão se tornando irmãos em Cristo, escravo e senhor de escravo. Eles estão se convertendo a Jesus e agora tendo que repensar a dinâmica das suas relações sociais. Se os movimentos liberais contemporâneos acusam Paulo de defender a escravidão, de não ter denunciado os donos de escravos e exigido que eles os libertassem, e chamam Paulo de, vou usar o termo da moda, isentão, né, em cima do muro, esse pessoal não leu a carta de Paulo a Filemão, não. Eles não leram. Porque Paulo aqui está desmontando a lógica dessas relações abusivas de exploração econômica e social estabelecidas nessa cultura, mostrando que no Messias o que prevalece é a nova identidade que nós assumimos nesse novo reino. Nós somos irmãos e irmãs. E esse entendimento necessariamente vai mudar de forma radical e completa a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Paulo não obriga Filemão a nada, mas ele o constrange no amor de Cristo a receber de volta aquele que o havia prejudicado e fugido, e mais do que isso, perdoar o dano, amá-lo e tratá-lo como seu irmão, como seu igual. E isso é muito mais poderoso do que uma manifestação, do que um cartaz, do que um post. Onésimo. Aristarco é um outro. Esse, a gente sabe pouco sobre ele, mas é significativo, porque ele é descrito como um companheiro de prisão de Paulo. Provavelmente ele estava preso ou era alguém muito presente ali, cuidando de Paulo na prisão. Ele é mencionado também em Atos como um companheiro de viagem missionária que enfrentou aquele grande tumulto que houve na cidade de Éfeso. Se você lembra da história lá do livro de Atos, você vai se lembrar que houve um grande tumulto na cidade de Éfeso e Paulo estava lá e ele correu um sério risco lá e eles estavam defendendo a sua deusa, a deusa da cidade, Ártemis ou Diana, dependendo do idioma, e gritando, grande é a Diana dos Efésios e tal, e houve um levante da população local por causa do prejuízo que eles vinham tendo, prejuízo econômico, porque as pessoas se convertendo à pregação de Paulo sobre Jesus, estavam parando de adorar o ídolo da cidade. Então, há um levante, não porque eles eram muito fiéis à deusa deles, mas porque eles estão perdendo dinheiro, né? E aí, o pessoal, não, peraí, vamos defender a nossa deusa. E Aristarco era um dos que estavam lá com Paulo nessa confusão toda. Ele passou por um naufrágio junto de Paulo também, a caminho de Roma. Ele estava no mesmo navio indo com Paulo preso e ele lá também, enfrentando todas essas ocasiões e lutas, um companheiro para todas as ocasiões, o Aristarco. E aí a gente chega num outro elemento aqui interessante, que é Marcos. Essa é uma figura muito interessante. Paulo aqui deixa claro de que Marcos ele está falando, é o primo de Barnabé. Se você conhece um pouco da história da conversão de Paulo, você sabe que Barnabé foi uma figura essencial no início do ministério de Paulo. Ele foi o primeiro a assumir responsabilidade por Paulo, a dizer, não, Paulo realmente se converteu. Lembram-se que os apóstolos desconfiavam de Paulo. Peraí, esse cara um dia desse estava perseguindo a gente, perseguindo os cristãos, agora ele está do nosso lado, está pregando sobre Jesus. Que história é essa? E eles estavam com medo, mas Barnabé banca Paulo, ele diz, não, peraí,
Paulo realmente viveu uma experiência genuína de conversão, é um homem de Deus, a gente tem que recebê-lo, tem que apoiá-lo. Barnabé é essa figura importantíssima na história de Paulo. E Marcos é primo dele. E Marcos havia sido um companheiro também de Paulo e de Barnabé nas suas primeiras viagens missionárias, mas acontece algo interessante, está lá em Atos 15, no final do capítulo, depois você dá uma lida. Eles se desentendem, porque num determinado ponto da viagem, Marcos abandonou Paulo e Barnabé, voltou. A gente não sabe os detalhes do porquê isso aconteceu, se ele ficou com medo, se ele desistiu, se ele esmoreceu, mas o fato é que Marcos desistiu e os abandonou. E agora Paulo, lá em Atos 15, ele briga com Barnabé. Barnabé está do lado do primo, ele diz, não, vamos dar uma outra chance para o rapaz, ele é gente boa, ele tem potencial, vamos tentar de novo com ele. E Paulo está, de jeito nenhum, ele não vai com a gente, ele nos abandonou, o que garante que ele não vai fazer isso de novo? E eles brigam a tal ponto que eles se separam. Barnabé vai para um lado e Paulo pega Silas e vai para o outro lado. Então os dois seguem na missão, mas missões diferentes para lugares diferentes. Veja bem o tipo de conflito muito real que acontecia já no contexto da igreja primitiva, no ministério de um homem como Paulo, de um homem como Barnabé. Eles se desentendem por causa do primo ali, do primo de Barnabé. Esse mesmo João Marcos é o provável autor do Evangelho de Marcos. Então veja bem que esse fujão que abandonou Paulo e Barnabé escreveu um evangelho que você lê e acha super espiritual, contando a história de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Está lá. Então, alguma coisa aconteceu com esse Marcos, alguma coisa de bom tinha ali mesmo. E Barnabé viu aquilo e queria insistir com ele, mas Paulo, naquele momento, estava muito chateado. E aí, agora, a gente chega aqui em Colossenses e olha que interessante a palavra de Paulo sobre Marcos. Ele diz assim, olha, Marcos está com ele, está participando ali do seu time de cooperadores, de volta, alguma coisa aconteceu, e Paulo escreve aos Colossenses mandando saudações. Marcos também está saudando vocês. E aí ele diz assim, olha a sinceridade de Paulo, veja se eu estou lendo demais no texto ou se você concorda comigo. Mas sabendo desse histórico, leia agora com essa entonação que eu vou ler, por favor. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos. Então, se ele for visitá-los, recebam-no. Você não tem a sensação, ou eu estou exagerando, mas a minha sensação quando eu leio isso é assim, olha gente, eu já contei para vocês aquela história de quando ele me abandonou. Então é o seguinte, se ele aparecer por aí, eu já mandei umas instruções para vocês de como lidar com o Marcos. Então recebam. Recebam, mas com cautela, recebam, mas com parcimônia. Não dá essa sensação quando lê o texto? Eu tenho que confessar que eu estou especulando um pouquinho, tá bom? Então não me leve tão a sério. Mas a minha sensação, conhecendo o histórico de Marcos e o histórico de Paulo com Marcos, é que tem nas entrelinhas aí, nessas instruções que Paulo manda, um alerta. Ó, cuidado, Marcos é gente boa, recebe, mas assim, cuidado com ele. Né? É interessante isso. Agora, quando você avança lá na história e vai para 2 Timóteo, uma das últimas cartas que Paulo escreve, no capítulo 4, verso 11, Paulo escrevendo a Timóteo, que é um dos que a gente vai ver daqui a pouco, que é mencionado também lá em Colossenses, um jovem pastor, companheiro de Paulo, ele diz assim, olha, só tem Lucas aqui comigo agora. No fim da sua vida, no fim da sua jornada ministerial, Paulo está sozinho, se sentindo sozinho. Só Lucas está comigo. Então faz o seguinte, quando você vier me ver, traz Marcos. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Olha que experiência incrível, gente. Tão realista, tão genuína, tão sincera. Eu briguei com meu amigo, meu melhor amigo Barnabé, por causa desse cara. Aí seguimos caminhos diferentes. Depois nos reconciliamos. Aí eu mandei o pessoal ter cuidado com ele se ele aparecer por lá. Mas agora que eu estou sozinho, e Marcos provavelmente amadureceu e deu frutos de uma vida muito mais madura e comprometida com Jesus e com o ministério. Poxa, eu estou precisando de Marcos. Tem como você mandar Marcos para mim? Ele me é útil para o ministério. Eu acho maravilhoso esse realismo. Eles brigaram, se separaram, Paulo desconfiava, mas voltaram a se unir. A gente está falando simplesmente do autor de um dos 4 evangelhos e do autor da metade do Novo Testamento, pelo menos, que é o apóstolo Paulo. Se aconteceu com eles, gente, certeza que vai acontecer com a gente. Certeza que vai rolar esse tipo de coisa entre nós também. O quinto, o próximo que Paulo menciona é Jesus chamado Justo. E esse, a gente não sabe nada sobre ele. A não ser que se Justo era um apelido, provavelmente era um bom amigo para se ter por perto, né? Jesus chamado Justo. Um bom amigo, um bom cooperador.
Depois de mencionar esses 5 homens, Paulo faz um comentário no verso 11. Esses 5 são os únicos da circuncisão que são os meus cooperadores em favor do reino de Deus. E eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Paulo aqui, ao dizer que eles são os únicos da circuncisão, ele está dizendo que esses são os únicos entre os judeus que se converteram a Cristo, que me apoiam. Você sabe, se você conhece as outras cartas de Paulo, que um dos principais embates que aconteciam naquele contexto, naquela época, dentro das igrejas, ainda um tempo muito inicial do movimento cristão, mas era entre os judaizantes, entre aqueles que, entre os judeus, haviam se convertido a Jesus, mas queriam manter as práticas da lei mosaica como necessárias para aqueles gentios que quisessem seguir Jesus. Então, você tem que se circuncidar, você tem que observar as leis alimentares, você tem que guardar o sábado como requisitos para ser um cristão, mesmo não sendo um judeu, mas porque era a fé dos judeus, era a fé do Messias de Israel, segundo eles. Então, Paulo enfrentava muita oposição entre esses judeus, mesmo os judeus convertidos a Cristo. E aí Paulo está dizendo, entre todos esses judeus que se converteram a Jesus, só tenho esses como apoiadores, como cooperadores. E aí ele acrescenta, eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Com todos os embates, com toda a oposição, com toda a luta que eu tenho enfrentado, eles têm me animado. Então a gente vê uma igreja dividida entre judeus e gentios, um tema recorrente, como eu disse, nas cartas de Paulo, e poucos os judeus que apoiavam o seu ministério. E se ele diz que eles eram uma fonte de ânimo para mim, eu suspeito que ele andava de vez em quando desanimado. O grande Paulo, desanimado? Sim. Como eu, como você, como alguém que sofria demais, e provavelmente mais do que todos nós já sofremos por causa do seu compromisso com Cristo e com a missão, Paulo às vezes se sentia só, Paulo às vezes se sentia desanimado. Mas ele tinha mais alguns apoiadores e irmãos queridos, entre os gentios, não só entre os judeus, mas entre os gentios. O próximo que ele menciona é um desses, Epáfras. Paulo também se refere a ele como um de vocês. Epáfras era membro da igreja de Colossos, provavelmente seu plantador e líder, talvez o pastor daquela igreja. Ele abre a sua carta lá no capítulo 1, verso 7, a carta aos Colossenses, dizendo, vocês aprenderam esse evangelho a respeito do qual eu tenho falado, vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Paulo também o chama no verso 12 de servo de Cristo Jesus. E diz que ele era um guerreiro de oração, alguém que estava batalhando por eles, para que eles crescessem em maturidade espiritual e permanecessem firmes em toda a vontade de Deus. Olha que bênção era Epáfras. Alguém que lutava por eles em oração, alguém que batalhava para que eles amadurecessem na sua fé, permanecessem firmes na vontade de Deus. E eu pergunto, onde estão os Epáfras hoje também, entre nós? Nessa geração, na nossa igreja, quem serão aqueles que vão se levantar para batalhar em favor uns dos outros, em oração, para serem encorajadores, para serem discipuladores, pessoas que vão conduzir outros à maturidade, tanto intercedendo como ensinando. Ele diz, vocês aprenderam dele. Não foi Paulo quem plantou aquela igreja, provavelmente, ou que primeiro ensinou o evangelho àqueles discípulos, foi Epáfras. E muitas vezes nós entendemos hoje o discipulado, o ensino, a direção espiritual da igreja, da membresia da igreja, como uma responsabilidade do pastor ou dos pastores somente. E embora, é claro, seja a nossa primeira responsabilidade, ou sejamos nós, líderes, os primeiros responsáveis por isso, todos nós somos irmãos uns dos outros e corresponsáveis uns pelos outros. Responsáveis pelo encorajamento, responsáveis pela intercessão, responsáveis por discipularmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros a crescerem em direção à maturidade. Amém, queridos? E nós precisamos assumir essa responsabilidade. Uma igreja que vai ganhando o tamanho que a nossa já está ganhando, ainda somos uma igreja pequena, mas já não tão pequena mais. É ilusório imaginar que 1 ou 2, ou que sejam 3 ou 5 pastores darão conta de fazer isso adequadamente, de forma nenhuma. E não é minha responsabilidade apenas. É minha responsabilidade, mas não somente minha, é nossa. Amém? Sermos pessoas que vão ajudar uns aos outros, batalhar uns pelos outros, para atingirmos essa maturidade. Lucas é o próximo que ele menciona. Veja, dos 4 evangelistas, 2 eram do time de Paulo. Então ele estava bem, né? Tinha Marcos e tinha também Lucas. E Lucas aparentemente não fugiu em nenhum momento, não abandonou. Ele diz, Lucas, o médico amado. Lucas era médico, mas essa não era a sua principal virtude.
Ele era um irmão amado, um companheiro fiel em todos os momentos. Ele também estava nas viagens missionárias, também o acompanhava na prisão e o servia. A gente já viu lá em 2 Timóteo, quando ele diz, só Lucas está comigo. Lucas era alguém presente o tempo todo. Era um médico, mas servia mais como remédio, como um bálsamo na vida de Paulo. Depois ele cita Demas. Esse aqui é um outro complicado. Oi, filho. Tudo bem? Te amo, lindão. Demas, aqui em Colossenses, a gente não tem muitos detalhes sobre ele. Ele aparece também na saudação a Filemon, porque é uma carta enviada provavelmente junto com essa, mas ele é descrito lá como um cooperador fiel. Aí você pensa assim, que bênção, então, né? A gente não sabe muito sobre Demas, mas ele era um cooperador fiel. É mais ou menos, né? Porque você avança no ministério de Paulo, e aí você vai lá para 2 Timóteo, quando ele diz assim, estou sozinho, me manda Marcos. Aí, infelizmente, não aparece lá, estou sozinho, manda Demas também junto com ele. Na verdade, tem uma fala sobre Demas, mas que não é tão positiva assim. Ele fala para Timóteo, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Eu fico imaginando estar na posição de Paulo no fim da sua vida, no fim do seu ministério, depois de ter passado por tudo que passou, prisões, apedrejamento, naufrágio, perseguição de todo tipo, açoite, cadeia, tudo que você imaginar, Paulo sofreu e um pouquinho mais. E aí no final ele está se sentindo sozinho e ainda tem que dizer assim, lembra do fulano que servia com a gente? Pois é, amou mais o mundo. Amou o mundo mais do que... Imagina você ser discipulado por Paulo e aí chegar no fim da sua vida e se desviar. Triste isso, né? Triste isso. E não só se perder um pouquinho ali na fé, mas falar para Paulo, no fim da sua vida, já provavelmente mais velho, preso, falar assim, estou indo, vou curtir um pouquinho a vida lá fora. Amando este mundo, abandonou-me. O ministério de Paulo era um ministério difícil, gente. O que Paulo suportou, nem todo mundo quis suportar até o fim, conseguiu suportar até o fim. Mas o próprio Paulo, passou por experiência de abandono, de decepção, de traição. Não há nenhuma garantia de que eu e você não passaremos. Ninfa, muito provavelmente uma mulher. No grego há uma dúvida sobre o gênero dessa palavra, mas o mais provável é que seja um gênero feminino. E ele diz que há uma igreja que se reúne na casa dela. Imagina se é o caso mesmo de ser uma mulher que hospedava num tempo como aquele, de uma liderança patriarcal, um contexto marcado por uma liderança quase que exclusivamente masculina. Uma mulher recebia uma igreja na sua casa e muito provavelmente liderava essa igreja, porque ele não cita nenhum homem junto de Ninfa como o líder. Sauda fulano que lidera essa igreja. Geralmente quem hospedava, quem recebia, como no caso de Filemon, era também quem liderava, quem pastoreava aquela igreja local numa casa. Uma mulher admirável, certamente, que é elogiada, que é saudada por Paulo aqui. Depois, Arquipo. E aí esse também é interessante, parece que ele recebe um tipo de exortação aqui de Paulo, se eu estou lendo corretamente. De novo, a minha entonação pode estar enviesada, mas me parece muito, porque ele diz assim, olha, digam para Arquipo. Então, ele nem fala diretamente, ele fala assim, vocês digam para ele, cuide de cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Dá uma impressão de que ele estava dando umas vaciladas, assim? Que ele estava oscilando, que ele estava meio dividido, talvez negligenciando um pouquinho o chamado. E aí ele diz assim, digam para ele, cuide de cumprir o ministério. Talvez não seja esse tom, mas de alguma maneira é uma palavra de exortação, de encorajamento para esse homem. Olha, você recebeu um ministério de Deus, cuide de cumpri-lo, cuide de guardá-lo, de zelar por ele. Finalmente a gente chega em Timóteo, que é identificado como um coautor dessa carta, lá no primeiro verso, no capítulo 1. Paulo e Timóteo à igreja de Colossos. Timóteo, a gente não vai gastar muito tempo aqui, a gente tem mais material sobre ele na Bíblia, não dá tempo de explorar, mas um jovem pastor que se estabelece em Éfeso, um discípulo, um companheiro de viagem também de Paulo, recebe 2 cartas endereçadas para ele especificamente, mais tarde. Alguém que provavelmente, é o único ponto que eu vou destacar, muito provavelmente pela sua juventude, lutava com algum nível de insegurança, de crítica, de oposição. Paulo, por exemplo, o exorta a combater o bom combate, a perseverar. Paulo o exorta a não deixar que ninguém o desprezasse pela sua juventude, mas que ele se tornasse padrão para os fiéis. Na palavra, no procedimento,
no amor, na fé, na pureza. É alguém que recebe esse investimento da parte de Paulo como um jovem líder e que provavelmente como jovens líderes, como muitos daqui, muitos que estão aqui, jovens empresários, empreendedores, trabalhadores, pais, mães, lutam também com algum nível de insegurança. Será que eu dou conta? Será que eu sou capaz? O desafio parece grande demais para mim. É um pensamento que eu tenho frequentemente, aliás, nesse tempo. E eu recebo também como Timóteo essa palavra da parte de Paulo, esse encorajamento. E Paulo, né? Tem Paulo também. E óbvio não dá tempo de fazer a biografia dele aqui hoje. E você dá graças a Deus porque já é meio-dia, né? Mas Paulo era o líder dessa galera toda, desse movimento todo. Era alguém que, como a gente já viu, de vez em quando se sentia desanimado. Por mais que fosse um encorajador por natureza de tantos, de vez em quando se sentia também sozinho e cansado. Mencionava ter sido abandonado, ter poucas pessoas com ele. E tem só um detalhe extra, estava na cadeia, né? Estava preso. Esse movimento que Paulo liderava tinha de tudo que a gente pode imaginar. Seu líder na prisão, tentando levar cidadãos do maior império do mundo a acreditar que o judeu morto como criminoso lá em Jerusalém era o verdadeiro rei do universo, e não o César que o havia colocado no cárcere. Ele tinha alguns cooperadores fiéis, alguns poucos que permaneceram assim até o fim, muitos outros que oscilaram e vacilaram ao longo da jornada. Ele tinha também aqueles que o abandonaram por amarem mais o mundo do que o caminho de Jesus. Ele lidava com divisão por razões étnicas, raciais, religiosas. Ele tinha ministros que provavelmente estavam negligenciando seu chamado e precisando de uma exortação. Ele tinha dono de escravo recebendo de volta como irmão agora um escravo fugitivo, talvez ladrão, agora convertido a Jesus. Ele tinha primo de um companheiro que o abandonou, depois voltou, se tornou útil e até um autor dos evangelhos. Ele tem ferida de sobra para ser curado, mas ele tem também um médico amado que é bálsamo para a sua alma. Tem de tudo aqui. Um teólogo canadense, filósofo chamado Jean Vanier, que fundou uma comunidade e foi morar nessa comunidade de pessoas que tinham algum tipo de deficiência física. Ele foi morar com elas e essas comunidades se espalharam e tem várias hoje ao redor do mundo. É uma visão social, mas teológica também, de comunidade linda. E ele escreve assim: quase todas as pessoas consideram seus primeiros dias numa comunidade ideais. Tudo parece perfeito. Eles sentem estar cercados de santos, heróis, no mínimo pessoas excepcionais, que são tudo o que eles mesmos querem ser. E então vem o desapontamento. Quanto maior a idealização da comunidade no princípio, maior o desencanto. Se as pessoas conseguem passar por este segundo período, chegam a uma terceira fase, a da percepção e do verdadeiro comprometimento. Elas não veem mais outros membros da comunidade como santos ou demônios, mas como pessoas, cada uma com a sua mistura de bem e mal, escuridão e luz, cada uma crescendo e com a sua própria esperança. A comunidade não é nem o céu, nem o inferno, mas firmemente plantada na terra. E elas estão prontas para andar nela e com ela. Elas aceitam sua comunidade e os demais membros como eles são. Elas confiam que juntos poderão crescer em direção a algo mais bonito. E diante de todo esse quadro que nós pintamos aqui brevemente, que Paulo tinha diante de si, ele conclui sua carta dizendo: eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Geralmente ele usava um escriba para escrever as suas cartas, alguém que o auxiliava, mas a saudação ele escrevia com sua própria letra para garantir a autenticidade. Tinha muita correspondência falsa sendo escrita em nome de um dos apóstolos para enganar igrejas, para disseminar falsos ensinos. Então é uma forma de autenticação, né? Não tinha cartório, mas Paulo diz: essa letra aqui é minha, vocês conhecem. E ele diz assim: lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Difícil pensar numa despedida mais forte do que essa. Lembrem-se das minhas algemas. É como se ele dissesse assim: tudo que eu tenho suportado, tudo que eu tenho enfrentado, é por vocês. Eu amo vocês. Eu amo essa bagunça que é essa igreja. E que é a igreja de Jesus em todos os lugares. É essa mistura, essa confusão. E às vezes a gente acerta e celebra, e de vez em quando a gente erra muito feio, e se arrepende e volta. Mas eu amo vocês. Então, que a graça de Jesus seja com vocês, porque é só pela graça. É só pela graça.
Isso nos leva à última pessoa mencionada pelo nome nessa carta. O último nome mencionado nessa carta, ou não em ordem cronológica, mas para fazer menção a todos os que são mencionados nominalmente, Jesus. Essa mesma graça que Paulo menciona no fim, ele menciona no início da carta. Ele diz: a vocês, graça, paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa abertura, ele reafirma o poder da graça no verso 6. Por todo o mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo. Como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Paulo está dizendo que apesar de toda essa confusão e imperfeição da igreja, nada impede o avanço do evangelho do reino de Deus. E o convite é se nós decidiremos participar disso ou não. O convite é se nós nos envolveremos nesse avanço ou não. Porque pela graça de Deus ele vai acontecer. Ele está acontecendo, ele tem acontecido. Aconteceu em Colossos, por meio de Epáfras e outros, até por meio de Filemão e Onésimo, e chegou até nós. E continua acontecendo e continuará acontecendo. Mas nós precisamos decidir se nós vamos participar ou se nós vamos nos opor. Se nós queremos fazer parte daqueles que são cooperadores para que isso aconteça, e só poderemos ser se confiarmos que é a graça de Deus que vai nos habilitar a viver isso em paz. Porque diante da realidade e não da idealização de uma vida enraizada em Jesus, nós percebemos que é somente pela graça de Jesus que nós podemos experimentar a paz de Jesus na nossa comunidade. Porque nós somos diferentes demais, gente. Nós somos diferentes demais e, sendo bem sincero, nós somos falhos demais também. Nós temos muito potencial para decepcionarmos uns aos outros, para ferirmos uns aos outros, para nos dividirmos. A gente não precisa fazer nada para que isso aconteça, a gente só precisa continuar aqui. E no automático o que vai acontecer é isso. Em algum momento ferida, decepção, desilusão, abandono, traição. Vai acontecer, é parte de quem somos. Mas é também quem nós somos agora, a nova criação em Cristo, um novo reino. E a possibilidade que se abre de vivermos somente pela graça dele, em paz uns com os outros, amém? E isso não vai eliminar do nosso meio as confusões e as divisões e as intrigas e as indisposições, mas vai nos permitir nos reconciliarmos e voltarmos a viver em unidade, paz, amor e alegria. A graça é o caminho para a paz, não há outro, não há outro. Historicamente, os cristãos passaram a se cumprimentar assim como Paulo cumprimentava as igrejas nas suas cartas. Graça e paz. E se você é de um tempo mais, aquele tempo, você é daquele tempo, talvez você ainda tenha esse costume, de repente você vem de um outro contexto de igreja, você tem esse costume de cumprimentar alguém na igreja e dizer: "Oi, irmão, graça e paz." Graça e paz. E infelizmente hoje a gente é muito moderno para falar esse tipo de coisa, né? A gente quer ser mais cool, assim, a gente quer ser mais contemporâneo, mais contextualizado, e aí a gente vai abrindo um monte de coisas tão bonitas, de tradições que não são tradicionalismos vazios. Podem se tornar, pode virar só um ritual. Graça e paz, graça e paz. Você imagina olhar no olho de alguém, ainda mais num dia como hoje, tanto potencial para a gente se afastar ao invés de nos aproximarmos, e pegar na mão e dizer: graça e paz. E eu vou chorar já. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a nossa igreja. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre as nossas famílias. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a nossa nação. Nós precisamos desesperadamente da graça de Jesus para vivermos na paz de Jesus. Sem a graça, os nossos pecados, contradições e confusões fatalmente nos dividirão. E nós precisamos diariamente decidir amar a igreja real e enraizarmos nossa vida em Jesus juntos nela, sabendo que essa realidade confusa e por vezes doente da nossa comunidade vai existir, será um desafio, mas crendo também que em meio a Timóteos e Demas, Ninfas e Marcos, Filemons e Onésimos,
nós viveremos o poder da graça de Deus para nos levar a viver na sua incomparável, inexplicável paz. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pergunte para o Senhor qual é o seu papel nisso tudo. Qual é o seu lugar nesse enraizamento comunitário. Nós queremos firmar nossas raízes em Jesus. E só podemos fazer isso juntos. Talvez até aqui você tenha sido mais Demas do que Timóteo. Talvez até aqui você tenha sido mais Filemon e Onésimo e olhado para as coisas que podem dividir em vez do que agora pode te unir com aquele que é diferente de você. Que está num contexto, numa situação diferente da sua, que tem posições diferentes da sua. Nós temos um Lucas aqui que é literalmente um médico amado. Tem sido um bálsamo para a minha vida, para a nossa igreja, de tantas pessoas. Mas que confessou aqui com a maior vulnerabilidade também as suas próprias lutas, seus desafios. Nós somos assim, gente. Essa é a nossa realidade. Mas o que a gente vai fazer a respeito disso? Vamos clamar pela graça de Jesus. Para vivermos na paz de Jesus, amém? Senhor, nesta manhã, humildemente nós queremos nos colocar na Tua presença para reconhecer que, em realidade, é muito difícil vivermos em paz. Há confusão dentro de nós para começar. E é muito fácil haver confusão também entre nós. Somos imperfeitos e falhos, como eram também aqueles primeiros discípulos e líderes da igreja que o Senhor plantou, semeou. O Senhor foi o grão de trigo que morreu para germinar e produzir fruto, Jesus. O Senhor nos chama a viver da mesma forma, entregando nossas vidas como sementes que vão morrer no solo, mas para gerar vida, para gerar sombra, para gerar fruto. E nós queremos viver isso juntos, Pai. Não permita que nada nos divida, que nada nos separe do Teu amor que nos une, do Teu sacrifício que nos alcançou e nos fez povo Teu. Nós somos a nação santa, a Tua igreja, o Teu povo. E nós não queremos permitir que os nossos momentos de Demas ou de Marcos, quando abandonou também Paulo, e as nossas impaciências, como talvez Paulo tenha tido com Barnabé e com Marcos no primeiro momento, e as nossas falhas e incoerências, como Filemon, agora convertido ao Senhor, mantendo escravos e talvez querendo cobrar de Onésimo a sua dívida. A gente não quer permitir que essas nossas incoerências, contradições, pecados, falhas, limitações nos impeçam de sermos um. Porque é quando vivermos como um que o mundo saberá que Deus enviou o seu Filho para salvar, para redimir um povo, uma família, irmãos e irmãs. Nós cremos que é somente pela graça que podemos viver em paz, e por isso declaramos graça e paz sobre as nossas vidas, graça e paz sobre a nossa igreja, graça e paz sobre as nossas famílias, muitas delas divididas neste dia, vão deixar de almoçar juntos num domingo, como faziam antes, por causa de posições político-partidárias, por causa de reinos e governantes que não têm o poder de mudar, de fato, o coração, a alma, como o Senhor faz. Então eu oro, Deus, por misericórdia. Misericórdia sobre a nossa igreja, misericórdia sobre a Tua igreja, neste país. Misericórdia para que nós entendamos que é somente em Jesus que nós temos a graça que nos dá a paz. E é essa paz que nós precisamos, é essa paz que nós queremos. A despeito das circunstâncias, a despeito do resultado das eleições, dá-nos da Tua paz. Dá-nos uma igreja unida, Pai, que ama mesmo com as diferenças, mesmo com as imperfeições, mesmo com os pecados, que perdoa, que exorta, que restaura, que reconcilia, que ama em todo o tempo.
E levanta, Pai, entre nós, cooperadores como Epáfras, como Lucas, como Timóteo, como Marcos. Homens e mulheres como Ninfa. Homens e mulheres que servirão fielmente a esta igreja, a esta comunidade, com seus dons, talentos, recursos, tempo, fidelidade. Não de forma perfeita, imperfeitamente, Senhor, como eu, como cada um que já serve aqui tem feito. Mas imperfeitamente servirão debaixo da graça que nos aperfeiçoa e que nos pacifica. Nós te amamos e somos tão gratos ao Senhor por essa manhã e por esta igreja. Pai, obrigado, obrigado. Obrigado por tudo que temos vivido aqui. Ajuda-nos a permanecermos fiéis até o fim. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém.